Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Esse programa é um programa basicamente onde eu me dedico a mostrar a vocês as entranhas do Brasil. E por que as coisas estão tão ruins? O que isso tem a ver com a farra dos parentes dos escritórios de advogados, dos ministros do Supremo Tribunal Federal? O que isso tem a ver com o PCC? O que isso tem a ver com a turma que realmente manda no Brasil e está batendo a sua carteira? E no programa de hoje, a gente vai ter mais um raio-x de como essas coisas funcionam, desde Toffoli, Vorcaro, escritórios ganhando mais milhões e milhões de milhões, enquanto você está aí nessa pindaíba. Vamos falar sobre isso, sim, no programa de hoje, mas vamos falar também sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro, que vai ser um tema recorrente esse ano. Nós vamos falar sobre como o Flávio Bolsonaro fez um vídeo interessante em direção ao centro, mas talvez não perceba que as viúvas não desistiram. Então, esse é um programa para falar de quem manda no Brasil e quem, se Deus quiser, será o presidente que vai nos ajudar a sair dessa pindaíba. Para isso, eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso mesmo. Cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E eu tenho ficado honrado com a sua audiência, mas ela é possível para outras pessoas graças ao seu like, né? Dizem que cada like são 5 ou 8 pessoas que enxergam, recebem notificação do vídeo, então faça aqui a sua parte. Mais importante do que tudo, se você está apertando pelo X, aperta o botão de retransmitir, não te custa nada para o programa chegar a mais pessoas e mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Eu acho legal essa dinâmica de rede social, onde você determina a audiência de um canal, né? Eu acho isso legal. Imagina se a gente pudesse determinar quantas pessoas vão receber a Globo em casa e quantas não vão. Isso seria muito legal, porque é só não curtir que não ia aparecer Globo News para ninguém. Nas redes sociais você tem esse poder. Uma das coisas que aumenta muito o engajamento do canal é se inscrever. Se inscrever e ativar o sininho das notificações sinaliza para o YouTube que você considera o conteúdo aqui importante. E nós temos vários canais transmitindo o programa, incluindo o canal Paulo Figueiredo Show e o canal Paulo Figueiredo Oficial. Qual o problema do canal Paulo Figueiredo Oficial? Você só consegue acessar o canal Paulo Figueiredo Oficial se você tiver uma VPN ou não estiver no Brasil. E eu recomendo a vocês que tenham uma VPN. Eu tenho feito isso, sempre defendido isso como forma de você ter anonimato e, portanto, segurança num Estado totalitário que o Brasil tem. Você que acessa a internet livremente no Brasil não entende o risco que está correndo, ao mesmo tempo que você consegue ficar livre de qualquer ordem de censura. E não duvidem, as ordens de censura vão voltar nesse ano eleitoral. Então, Proton VPN. Quanto mais gente usa o VPN, menos poder o STF tem, mais inibido eles ficam de censurar as redes sociais. Então, você pode baixar o Proton VPN no link aqui na descrição, tem aqui QR Code, o Bruno fez um negócio aqui bacana pra caramba, tem QR Code, tem tudo aqui, então eu recomendo que você baixe o Proton, que você, quando baixa o Proton, também ajuda o canal. Por onde a gente vai começar hoje? Eu vou começar o seguinte, vamos começar com conceitos, né? Muitas vezes a gente repete termos, coisas, que acabam se tornando slogans, né? E a gente não sabe mais qual é o significado desse termo, desse slogan. E a gente vai repetindo incessantemente, e no final das contas, às vezes o significado das palavras acaba sendo perdido. Um desses termos de ciência política, que, graças a Deus, entrou no vernáculo público e passou a ser repetido o tempo inteiro, é o tal do Estado Democrático de Direito. Você conhece esse termo, você sabe o que é Estado Democrático de Direito, você já ouviu falar disso. Mas para ele ter
algum eco, ele precisa significar algo para você também. E muitas pessoas não entendem de onde vem, né? Se você parar para pensar, o que é Estado democrático de direito? Então, isso vem da tradição iluminista britânica, da ideia do rule of law. Rule of law, a expressão em inglês, rule of law, né? Ou seja, quem manda é a lei. A tradução que as pessoas costumam fazer é o império das leis. Quem impera são as leis. E é um contraponto à ideia tradicional e vigente na Europa até aquele momento de que um soberano e a sua corte mandavam. Um soberano e a sua corte, tudo a eles era possível, mas não era possível para os plebeus, para as pessoas comuns. O Estado democrático de direito surge primeiro com a famosa Revolução Gloriosa, a Magna Carta, depois é implementado de forma mais plena nos Estados Unidos com a Revolução Americana e a sua consequente Constituição e o Bill of Rights. E aí o mundo passou a copiar esse conceito. O mundo viu o que os Estados Unidos fizeram e acharam bom, e isso passou a ser replicado no mundo, inclusive, de certa forma, no Brasil. Né? Então, você tem um Estado onde quem manda não é a autoridade, mas sim a lei. Isso começou a ser implementado no Brasil, inclusive no próprio Império, não é uma defesa republicana aqui, embora como forma de governo seja a minha predileta. Mas você criou uma sociedade que elege os seus representantes através e dá a eles mandatos populares, e esses representantes formulam as leis e o Estado passa a atuar com base nessas leis. Então é um Estado democrático pela forma como são eleitos os seus mandatários, de direito, porque os mandatários estão limitados pelo direito, ou seja, pelas leis, pelo rule of law. Então, todos aqueles num Estado democrático de direito são escravos da aplicação da lei. Então, um presidente não pode decidir fora da lei, um juiz não pode decidir nada de acordo com as convicções pessoais dele, um sujeito não pode ter certos privilégios por ser mais amigo do presidente da República, dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou de quem quer que seja. O que vale no Estado democrático de direito é tão somente a lei. E há muitos advogados brasileiros, eu sempre falo o seguinte, aqueles que forem advogados no chat, confirmem ou neguem o que eu vou dizer. Pode botar aqui o chat daqui a pouquinho no ar, Bruno. Mas eu diria que todo mundo que é advogado, ou tem um amigo próximo advogado, ou tem um parente advogado, já percebeu que no Brasil não existe esse negócio de império das leis. Não existe mais Estado democrático de direito. Por quê? Porque a lei não importa mais, e não importa mais para os advogados. O que se tornou a profissão de advogado? Um doutor do direito? Não. Mas alguém que faz lobby em tribunal. E se tornou uma carreira muito lucrativa. Os advogados que estão no chat vendo aqui sabem que hoje no Brasil não importa a lei, mas sim o quão próximo, o quão amigo você é do juiz que vai julgar o caso, ou da pessoa que indicou o juiz para essa posição que ele ocupa. Então, o que importa no Brasil não é o direito, mas é o seu relacionamento. Isso é tão admitido que, vejam, quando escolheram o doutor Celso Villardi para ocupar a defesa do presidente Bolsonaro, o que todos os jornais diziam sobre o assunto? Eles não diziam assim, foi escolhido o doutor Celso Villardi, que é um grande respeitado jurista, com tantos livros publicados, etc. Não. Ele até pode ser, e de fato é pessoa digna, não é um homem, não é disso que eu estou falando. O meu ponto é o que os jornais diziam. Diziam, ele tem bom relacionamento na corte. Um bom advogado hoje, portanto, é medido pelo tamanho do seu relacionamento com os poderosos. E isso, obviamente, desincentiva as grandes mentes do direito, os grandes juristas. Não vai ter um Rui Barbosa brasileiro. Isso incentiva ao quê? Ao bom jurista? Não. Aos vagabundos bem relacionados.
os amigos do rei, os amigos da corte e qualquer um com dinheiro o suficiente para participar dessa festa, molhando a mão de quem tem poder. Então, hoje no Brasil, nós retomamos um Estado que não é nem medieval, um Estado absolutista, em que não importa o quão bom seja o seu caso, o quão baseado na lei seja a sua argumentação, o quão correto tenha sido o procedimento que você adotou, não importa. O que importa é o quão amigo do rei ou dos reis você é. E é por isso que esses eventos de advogado, as festas dos grandes escritórios, o Gilmar Palusa, os fóruns internacionais que fazem em Portugal, na Itália, em Washington, em Nova York, o que quer que seja, os convescotes se tornaram a principal atividade de um escritório de advocacia. Todos os grandes escritórios de advocacia hoje vivem disso, sem exceção. No final das contas, é, portanto, um negócio extremamente lucrativo para essas pessoas. E é impossível lutarmos, nós, pobres coitados, uma guerra contra um grupo que tem tantas pessoas enriquecendo alucinadamente enquanto trabalham tão pouco. Nós sabemos, por exemplo, que a Viviane Bastos de Moraes ganhou uma propina através de um contrato de 129 milhões de reais do Banco Master e se tornou a segunda craque mais bem paga do Brasil, perdendo talvez somente para o Neymar. Essa Neymar é a verdadeira Neymar do judiciário brasileiro, porque não está jogando, não está entregando resultado, e mesmo assim está ganhando uma bolada. E eu não falo isso só como uma piada, uma figura de linguagem, não, é sério. Viviane jogou pelo Master muito menos do que o Neymar jogou pelo Santos. Vejam, por exemplo, essa notícia. Escritório da Mulher de Moraes perde única ação na qual defendeu o Master. Não foi só que ela terminou no meio da tabela do Brasileirão. Ela ganhou 129 milhões de reais e atuou em uma causa e perdeu essa causa na qual ela atuava. Agora, percebam que ela perdeu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? Vocês acham que essa causa vai ser levada e recorrida até chegar ao Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? O que vocês acham? Que essa causa vai ser recorrida até chegar ao STF ou não? E quando chegar ao STF, onde o marido dela é ministro, e o ministro mais poderoso, será que a Neymar da advocacia brasileira vai continuar perdendo? É claro que não. Hoje todo mundo fala do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro virou o grande nome na boca do jornalismo. Mas quem é Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro foi um cara que percebeu esse esquema. Daniel Vorcaro foi o cara que percebeu que no Brasil a lei não importa e que ele podia fazer o que ele quisesse desde que pagasse propina suficiente para as pessoas certas e continuasse amigo do rei. Deu certo? Ora, ele enriqueceu espetacularmente através de um banco claramente fraudulento. E o plano dele teria dado muito certo. Muito certo. Não por isso, e eu acho que a gente acabou não colocando aqui, saiu uma reportagem onde diziam que a prioridade número 1 de Daniel Vorcaro era o quê? Garantir liquidez dos seus correntistas no banco, garantir que o banco tivesse ativos limpos, garantir que houvesse credibilidade. Não. A prioridade número 1 de Daniel Vorcaro, segundo os jornais, é uma pena eu ter esquecido de colocar essa reportagem aqui, a prioridade número 1 era pagar Viviane Bastos de Moraes. E o plano dele teria dado muito certo. Deu muito certo durante muito tempo e teria continuado a dar certo. Ele teria sido salvo, inclusive, por uma operação junto ao BRB.
Ah, parece que tá na pauta. Se tiver na pauta, bota aí na tela enquanto eu tô falando. O plano dele teria dado muito certo e ele teria salvo em uma operação com um banco público, que era o Banco Regional de Brasília. Só que o problema não foi que a lei funcionou, o Banco Central percebeu quem era André Esteves, as coisas funcionaram. Não. Ou André Esteves, estou falando, Daniel Vorcaro. Vou falar do André Esteves aqui. O que aconteceu foi que alguém, justamente um concorrente mais bem relacionado e mais poderoso que ele, alguém com mais influência na corte, entrou em conflito. Ah, tá aqui, ó. Aliás, a reportagem é inclusive da excelente Malu Gaspar. Ah, não, essa é a derrota da mulher de Moraes na defesa do Banco Master. É que está abaixo na reportagem. Entendi. Eu vi uma reportagem em algum jornal dizendo que a prioridade número 1 do banco era o pagamento dele. Isso foi uma manchete por si só. É que a gente realmente, eu esqueci na hora de bater a pauta com vocês, de lembrar dessa notícia. Então o que aconteceu com o Vorcaro? Ora, Vorcaro entrou em conflito com um cara mais poderoso que ele, que é o André Esteves. Um desses caras que no Brasil consegue tudo o que quer, porque é muito mais amigo dos reis. Acho que talvez o único que esteja no mesmo patamar do Esteves no Brasil seja a JBS. Então são essas as pessoas. Se você molhar a mão das pessoas certas ou dos seus familiares, ou melhor, através dos seus familiares, as portas começam a se abrir para você. E isso não é restrito ao Vorcaro. É esse que é o meu ponto. Não é restrito ao Vorcaro. Vorcaro foi apenas um que foi pego num fogo cruzado. Ora, vejam, por exemplo, que o ex-sócio do Vorcaro, o Maurício Quadrado, fez basicamente a mesma coisa, como reportou o Estadão. Nós trouxemos a reportagem um tempo atrás sobre o quanto que Vorcaro e o Master pagavam para advogados, 300 e tantos milhões. E agora vejam essa. Fundo ligado a ex-sócio de Master e a Reag tem 122 milhões de reais em despesas com advogados sem comprovação. 122 milhões de reais em despesa com advogado sem apresentar um único documento que comprove os serviços prestados. São 122 milhões de reais distribuído para pessoas que nem sequer precisam trabalhar para receber. E será que esses advogados foram contratados porque são bons advogados ou porque são parentes ou amigos de pessoas importantes? Quantos desses advogados não têm parentes, não digo no STF, mas nos tribunais regionais federais? Ou no Superior Tribunal de Justiça? E, claro, no próprio Supremo Tribunal Federal. Que escândalo! Escândalo que está acontecendo no Brasil. E nós nunca imaginávamos, quer dizer, eu por um acaso venho chamando a atenção disso há muito tempo, mas muitas das pessoas não imaginavam o grau de putaria que viraram os escritórios de advocacia no Brasil. E aí você me pergunta por que a OAB não se manifesta contra os abusos. Ora, a OAB tem até um post da Transparência Internacional reclamando disso hoje. A OAB foi a que mais deu força para isso. A OAB é composta por advogados que fazem parte do esquema. O esquema pago com o seu dinheiro. Ora, vejam. Será que é coincidência o Toffoli ter suspendido uma multa de 10 bilhões de reais contra uma empresa que é defendida pela esposa dele? Será que tem alguma ligação? Será que tem algum conflito de interesse? Não, porque o STF decidiu que não há conflito de interesse quando um ministro do Supremo atua numa causa de um escritório de advocacia de um parente. Será que é só coincidência o fato da esposa do Dias Toffoli ter sido sócia do advogado que defende o Daniel Vorcaro? Será que é coincidência o fato citado pela Malu Gaspar? Ah, agora está aqui na pauta, então entrou.
Na reportagem da Malu Gaspar diz que o Daniel Vorcaro deixava claro nas mensagens para os seus auxiliares que o pagamento de propina para Viviane Bastos de Moraes era prioridade total e não podiam nem atrasar. E claro, eu trazer um troço desse é desinformação, é ataque às nossas instituições democráticas, ataque do Paulo Figueiredo que ataca Alexandre de Moraes, ataca o STF, ataca Dias Toffoli, ataca a Revista Oeste, ataca o Tarcísio. Paulo Figueiredo é um atacante. Neymar sou eu, então, pelo caso. Vejam, uma outra craque do direito, Roberta Rangel, a esposa do Dias Toffoli. Uma craque, outra. Grande jurista, eu me lembro, tenho aqui na minha biblioteca várias obras da Roberta Rangel sobre direito constitucional. Brincadeirinha, ela nunca escreveu nenhuma obra sobre direito. É claro que o grande ativo dela é ser esposa ou ex-esposa, dizem, do Dias Toffoli. Assim como da Viviane Bastos de Moraes, que deu sequência ao escritório Alexandre de Moraes Advogados, e hoje Barce de Moraes Advogados, só chegou onde chegou por ser esposa dele. E eu não tenho como não me indignar com esse tipo de coisa. Não tem como não me indignar. Isso é uma coisa com consequências desastrosas para o Brasil. E é por isso que essas pessoas estão desesperadas e vão ver quais são as consequências. Porque a prova de que essa propina funciona e que esse dinheiro é bem pago é que nós temos uma situação muito sui generis. Estamos falando da mulher do Toffoli. Esse caso do Banco Master foi parar onde? No Supremo Tribunal Federal. Com quem? Com qual ministro? Com o Dias Toffoli. O cara cuja mulher foi sócia do advogado do dono do Banco Master. Como isso não é um conflito de interesse? Não, e é claro que a atuação do Toffoli foi proba, foi honesta, foi além de qualquer dúvida, foi muito rígida. Ou será que no dia seguinte em que ele foi sorteado como relator, alguém acredita em 2026 em sorteio de ministro do STF? No dia em que ele foi sorteado como relator do recurso do Daniel Vorcaro, ele embarcou num jatinho particular com Augusto Charrota Botelho, aquele mesmo que tomava pau do Caio Coppola na CNN, que defendia justamente um dos diretores do Banco Master. Como que isso não é um conflito, meu Deus? A mulher do cara era sócia do escritório de advocacia que defendia o banco. Um dos diretores do banco, que é o Arruda Botelho, viaja de avião com o ministro que é relator do caso. Não, mas eles falaram que não discutiram nada do processo no jatinho, então a gente pode ficar tranquilo. Se bem que depois ele decidiu colocar o caso sob sigilo e transferiu o inquérito policial que apura o caso para o STF, sob a relatoria de quem? Dele próprio. Dele próprio. Depois ele marca uma cariação, o mesmo Toffoli, entre os dois investigados, o Vorcaro e o ex-presidente do BRB. E um dos diretores do Banco do Brasil envolvido na liquidação do Master. Isso sem nunca ter ocorrido um depoimento. Até o Ministério Público virou e falou: isso nunca ocorreu na história. Uma cariação serve para conciliar depoimentos. Se os caras não depuseram, como eles podem ser acariados? É óbvio que era a possibilidade de se combinarem uma versão. Diante de tudo isso, depois de toda essa putaria que o Toffoli fez, em favor de alguém que claramente favoreceu ele financeiramente, ele ainda nega a prisão preventiva do Daniel Vorcaro
por considerar que não havia risco à investigação caso ele ficasse em liberdade. Não, não há risco nenhum. Não, imagina. Daniel Vorcaro, imagina. Qual o risco? Uma maravilha, Daniel Vorcaro. O Bolsonaro foi preso preventivamente, lembrem-se, e hoje está na papudinha cumprindo pena em definitivo. Mas antes dele ser preso preventivamente, ele nunca tinha tentado fugir, teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, mas escolheu insanamente retornar ao Brasil para enfrentar o processo e permaneceu no Brasil durante todo esse período. Já o Vorcaro, aparentemente, tinha 3 rotas de fuga quando foi preso no aeroporto de Guarulhos tentando fugir do Brasil. Então, de um lado, você tem o Bolsonaro, que não tentou fugir, retornou ao Brasil, compareceu a tudo no processo, etc, etc, um senhor sem passaporte, e do outro você tem um sujeito com 3 rotas de fuga que foi preso tentando fugir. E quem que é preso preventivamente? É claro que é o Bolsonaro, não o Vorcaro que tentou fugir. Valeu a pena a propina paga ao Dias Toffoli e a Viviane Bastos Moraes pelo Vorcaro? Eu não vou responder. Vocês no chat me respondam. O dinheiro do Vorcaro foi bem pago ou não foi bem pago? Esse, meus amigos, é o Brasil de 2026. Quem molha a mão de ministro do Supremo Tribunal Federal tem vida mansa. Quem não aceita a corrupção e quer quebrar o esquema desses caras para roubar o teu dinheiro é perseguido, torturado, preso, censurado. É essa luta desigual que a gente está vivendo. E qual é a extensão? Vocês acham que é só advogado? Você acha que é só um ministro do STF? Qual é a extensão dessa rede? Dessa rede de interesses que manda no Brasil e destruiu o Estado Democrático de Direito? Posso dizer a verdade? Nós não sabemos. Porque agora, como eu disse, por um acidente de percurso, nós tivemos uma janela de um cliente desse esquema multimilionário, mas não o único. Por exemplo, a Polícia Federal está muito ocupada, ainda há velhinhas para prender em inquéritos para serem investigados jornalistas e tal. Mas eu tinha muito interesse em saber quais são as ligações do tráfico de drogas, que é tão protegido pelo Supremo Tribunal Federal, com o próprio Supremo Tribunal Federal e com os círculos de poder da esquerda. O PT a gente chama de partido dos traficantes, e não é para menos, né? O que não falta são eventos ligando o PT ao tráfico e ao crime organizado. Só para lembrar alguns, em junho do ano passado, a visita do Lula a uma favela de São Paulo foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Em outubro do ano passado, o Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Em 2024, ele foi até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, inaugurar o Instituto Federal sem precisar se preocupar nada com a segurança dele. Antes disso, em 2023, o Lula recebeu em Brasília, lembrem, a chamada Dama do Tráfico para participar de um evento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E eu posso passar aqui um dia falando de boné do CPX, da participação de grupos de tráfico de drogas e guerrilha na fundação do Foro de São Paulo, do qual o PT é fundador. Posso passar aqui o dia falando dos eventos que ligam o PT ao tráfico. Você não lembra? CPX, o Flávio Dino entrando em favela dominada por facção narcoterrorista sem nenhum problema. Diante de tudo isso, eu me pergunto, quem poderia imaginar que o ex-advogado do PT, o Partido do Tráfico, que foi indicado ao STF pelo Partido do Tráfico, sem nunca ter publicado um livro, nunca ter sido juiz, nunca fez nenhum mestrado, quem poderia imaginar que este advogado indicado pelo Partido do Tráfico e ex-advogado do Partido do Tráfico, que é isso aqui era Dias Toffoli era advogado do Partido do Tráfico, o PT, quem poderia imaginar que Dias Toffoli talvez tivesse ligações com o tráfico? Ora, de novo, quem está falando não sou nem eu, porque antes de... Eles podem até fazer isso, derrubarem os meus canais, ou o que quer que seja que eles fazem com frequência. Vejam, sei lá, bota um vídeo aí pra gente, Bruno.
importante em torno do caso Master, em torno das investigações do momento, e o ministro também Dias Toffoli. O ex-executivo da REAG, Silvano Guerzel, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, foi o representante de um fundo na compra de parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli do STF no resort Itaiaia. No contexto aqui do que aconteceu, temos então Guerzel, que foi sócio executivo da REAG por 9 anos. Tanto ele quanto o fundador da empresa, o João Carlos Mansur, que a gente viu foi alvo também das operações essa semana, são investigados pela Polícia Federal por atuarem na gestão dos fundos. Ele também participou da transação do resort da família de Toffoli. Assim como Mansur, ele deixou a companhia durante a investigação da Polícia Federal. Documentos da Junta Comercial do Paraná, consultados pelo Estadão, mostram que Guerzel foi o representante do fundo Arlim, administrado pela REAG na sociedade com empresas dos irmãos e de um primo de Toffoli. Em setembro de 2021, esse fundo comprou metade da participação de 6,6 milhões de reais de José Eugênio e também de José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro. Aí temos nessa história também o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado do dono do Banco Master, Daniel Fucaro, que é cotista dos fundos de investimentos Leal e também Arlim, administrados pela REAG e usados para investir 20 milhões de reais nesse resort. O Arlim tornou-se sócio de empresas de familiares do ministro do STF que controlam o resort. Vejam que loucura, né? Porque é confuso. Mas uma pessoa investigada por lavagem de dinheiro no PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, foi quem fez a ponte entre uma gestora de investimentos e a família dos Dias Toffoli para comprarem um resort da família, o Itaiaia. Essa pessoa, o Silvano Guerzel, é investigada por uma suposta participação em fundos de investimentos criado pelo REAG, que administrava o resort da família Toffoli para dar aparência de legalidade ao dinheiro lavado do PCC. Ou seja, em tese, esses caras adquiriram propriedades com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil. Em setembro de 2021, 2 desses fundos administrados pelo REAG, para lavar dinheiro do PCC, repito, compraram o quê? Uma parte da participação da família do Toffoli no resort. Pagaram 20 milhões de reais. E na época dessa negociação, os 2 fundos do REAG, que compraram parte da participação da família do Toffoli, eram administrados por Fabiano Zettel, que é ninguém mais, ninguém menos do que cunhado de Daniel Vocaro. Pô! Não tem como inventar esse troço, cara. O círculo roda, roda, roda e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Daí agora, mais recentemente, as cotas restantes que pertenciam à família do Toffoli foram compradas por um advogado ligado à JBS. Ou seja, a família do Toffoli tinha um resort, vendeu parte da participação deles nesse resort para um fundo que lavava dinheiro para o PCC, depois vendeu o restante para o advogado da JBS. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E tem mais. O REAG, a gestora dos fundos que lavava dinheiro do PCC, decidiu encerrar as atividades e transferir todos os seus ativos, dezenas de milhões de reais, para onde? Por uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem são os proprietários dessa offshore na Ilha Virgem Britânica, se você me pergunta? JBS? Daniel Vocaro? Toffoli? Alexandre de Moraes? Pode ser qualquer um deles, porque ninguém sabe. É para isso que está nas Ilhas Virgens Britânicas. E é assim, eu tô aqui para falar isso, porque alguém tem que falar. É assim que eles pegam o seu dinheiro, fazem uma fraude bilionária, enriquecem no processo, molham a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e saem livres. É um esquema onde todo mundo se dá bem, menos você. Essa é o raio de suruba dos Mamonas Assassinas, onde já lhe passaram a mão na bunda e você ainda não comeu ninguém. Você está no raio de suruba onde passam a mão na sua bunda e você ainda não comeu ninguém.
eu tenho que falar, alguém tem que falar. Eu não vi em nenhum veículo alguém explicando esse grau de putaria de forma tão clara. É impressionante. Vocês me respondam no chat se não estão impressionados. Porque isso é diferente do esquema tradicional do Brasil. Né? O PT tem lá que fazia um contrato fraudulento com a Petrobras, superfaturado, e aí isso servia para molhar a mão de não sei quem. O Sérgio Cabral superfaturava a obra do Maracanã, e aí a Delta Engenharia, ou sei lá quem, dava tanto para ele de propina. Não. A gente está num esquema muito mais sofisticado e legalizado de putaria. Reparem, tudo isso que eu estou dizendo, exceto a parte do tráfico de drogas que está sendo lavada, tudo isso é absolutamente legal no Brasil. Por que é legal? Porque eles decidiram que é legal. Isso é democracia? Qual o poder que... O que isso tem a ver com o Estado democrático de direito? Nada. E a gente só está sabendo dessa história porque, volto a dizer, é um conflito de poderosos. Essa história, por exemplo, gerou um conflito entre os interesses do Alexandre de Moraes e do Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo PT. O Galípolo, aliás, Vorcaro, cadê os meus 2 milhões? Porque eu vou sentar o pau no Galípolo agora. Cadê os 2 milhões na minha conta? Eu vou fazer de graça, para variar. Porque Galípolo ficou com essa postura de, não, nossa, que homem probo, que homem bonzinho. Ele liquidou o Master quando foi... Não, liquidou o Master. Só liquidou o Master quando os caras foram pegos com as calças arriadas. Ficou feio para ele e aí eles decidiram liquidar o banco, tipo, tira esse bicho daí. Talvez o Galípolo não tivesse no esquema. Ou talvez o Galípolo estivesse atendendo o interesse de outras pessoas, como o próprio André Esteves. Tô atacando o Banco Central. Galípolo, cadê os 2 milhões na minha conta? Não adianta depositar, que as minhas contas estão bloqueadas, rapaz. Tem 3 anos, então não adianta. Nem adianta me depositar os 2 milhões, porque está tudo bloqueado pelo Alexandre há 3 anos no Brasil. E eu digo que o Galípolo não é flor que se cheira, porque ao mesmo tempo em que você tem o Banco Central liquidando o Banco Master, você tem também o mesmo Banco Central do Galípolo autorizando a transferência de um banco para um dos suspeitos de participar da fraude, o Augusto Lima, que é sócio de quem? Do Daniel Vorcaro. Entendi. E quem é esse Augusto Lima? Eu fiquei curioso, porque o sujeito que, mesmo quando o Banco Central já suspeitava das fraudes com carteiras de crédito do Banco Master, ele conseguiu ter um banco transferido para o seu nome. Nosso setor bancário viciado em compliance. E aí eu fui ver quem era esse cara. E aí vi que ele cresceu quando ele adquiriu a empresa baiana de alimentos, a EBAL, em um processo de privatização de quem? De quem? Do PT, do então governador Rui Costa, também do Partido dos Traficantes. Nessa época, quem que estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado? O senador Jacques Wagner, do Partido PT do Tráfico. O próprio Jacques Wagner admite que conheceu o Augusto Lima em 2017 durante a privatização. E a amizade do Augusto Lima com o Rui Costa e com o Jacques Wagner ficou ainda maior quando um dos produtos ofertados pela empresa do Augusto Lima, o Cred Sexta, foi adotado em programas voltados a servidores públicos estaduais, com uma distribuição de cartões e operações de operações financeiras em 2019. Ou seja, o cara adquiriu uma companhia privatizada pelo governador do PT. Nessa companhia ele tinha um produto de cartão de crédito consignado, então ele conhece o Jacques Wagner, que também era membro do governo da Bahia, ex-governador, e aí o produto começa a ser adotado em programas para servidores públicos do Estado.
Ô, relacionamento bacana. Será que alguém ganhou dinheiro com isso? Será? Por isso que na raia miúda do mercado, todo mundo diz que esse ex-sócio do Vorcaro, que teve o banco autorizado pelo Galípolo, mesmo estando metido no esquema, segundo consta nas fofocas do mercado, sócio do Jacques Wagner e do Rui Costa. Que beleza! Que beleza! E eu acho que com isso fica mais clara a razão pelo qual o Galípolo, mesmo com o Banco Central já está suspeitando, liberar a transferência de um novo banco para o nome dele. E agora que ele está envolvido no escândalo do Master, o medo do PT é de que esse Augusto Lima abra o bico e decida delatar. E aí essa tal da sociedade viria à tona. E também muito mais gente do PT de Brasília. Cara, é podre, velho. Podre. Podre. Vai puxando o fio, cara. Quanto mais você procura, mais coisa você acha. Não tem uma pessoa que pudesse imaginar a quantidade de putaria que seria revelada por causa dessa briga. Eu volto a dizer, a gente está vendo uma pequena janela disso tudo. E não porque a Polícia Federal trabalhou bem. Briga interna de poderosos. Não foi o Galípolo que agiu corretamente enquanto o Tribunal de Contas. Você está vendo briga de feudo de poderosos que pagaram propinas gigantescas. Gente muito grande. Vem cá. Vocês acham que essa postura da Globo é acidental? Mesmo grupo que aplaudia o inquérito do Toffoli hoje publica: cresce consenso de que Toffoli tem que deixar a relatoria do caso Master. Alguém aqui no chat, me responda, eu vou ficar lendo isso aqui, bota aí para mim. Alguém aqui acha que a Globo está agindo por consciência jornalística? Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que a Globo está agindo em nome de outro grupo de interesse empresarial. Eu chutaria o André Esteves. Mas a verdade é que hoje boa parte dos grupos de imprensa tem um braço financeiro. Nenhum desses caras está puro. Vejam, mesmo o Lauro Jardim, que publicou no Globo que o Toffoli tem que deixar a relatoria do caso Master, publicou uma matéria dizendo que a delação do Daniel Vorcaro poderia derrubar a metade da República. Aí eu fico pensando, como que a delação do Vorcaro vai derrubar metade da República se pelo menos dois grandes beneficiários dos esquemas do Vorcaro são o Alexandre de Moraes e o Toffoli? E quem está à frente do caso é o próprio Toffoli no tribunal comandado pelo Moraes. Eu deveria acreditar que, diante disso, o Vorcaro faria uma delação ferrando o Toffoli e o Alexandre? Desculpa por não acreditar nisso. Se houver delação nesse momento, vai ser para livrar a barra do Alexandre e do Toffoli e não o contrário. O objetivo vai ser derrubar justamente os adversários políticos e empresariais desse grupo que está em conflito com o Vorcaro e companhia. E eu não estou falando de gente que seja flor que se cheire também, não. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria Ciro e Rueda. Mas o meu ponto é que, de um lado, você tem um grupo que quer a saída do Toffoli para o Vorcaro poder delatar e ferrar os oponentes do grupo 2, e do outro lado, você tem o grupo 2, que quer que o Vorcaro delate para livrar o Alexandre, o Toffoli e ferrar com o grupo 1. E esse é o esquema do Brasil, é isso que você está assistindo. Nada, absolutamente nada, repito, está acontecendo porque as instituições funcionaram, porque a Polícia Federal retomou a sua atuação virtuosa e decidiu combater o crime. Não está acontecendo porque a graça do Senhor tocou o coração da Rede Globo e eles decidiram começar a falar do Alexandre, do Toffoli. Não,
Tudo isso está acontecendo por interesse de gente muito grande e uma briga muito maior ainda. E eu lamento ter que trazer tanta sujeira ao público, mas essa, meus queridos espectadores, essa é a vida como ela é no Brasil. E eu nunca vi ninguém contando essa história com princípio, meio e fim, igual você está ouvindo aqui. De forma tão clara e explícita em bom português. É por isso que essas pessoas me odeiam tanto. Porque eu tô vindo aqui falar para você a nojeira que tá acontecendo na cozinha. Como que o Brasil funciona. E eles não conseguem me censurar. Porque qual é a solução que um dos grupos encontrou para abafar esse caso? Ora, de um dos lados, juridicamente, o Dias Toffoli mela o processo, coloca em sigilo, solta o cara, o TCU vai lá, tenta agir para reverter a liquidação do banco e dá-lhe 129 milhões de propina, e dá-lhe dinheiro. Esse é um lado. É o lado Toffoli. Mas cadê o lado do Alexandre? Ora, não se esqueçam. Ao lado do Alexandre, a repressão do Alexandre para censurar qualquer discussão sobre o assunto já começou. E como é que ele fez isso? Ora, do único jeito que ele sabe, lançando o inquérito das fake news 2. O inimigo agora é outro. E não é mais o Paulo Figueiredo, é talvez a Malu Gaspar e a velha mídia. Nem vou eu comentar esse assunto. Eu vou deixar para o William Vac. Moraes instaurou o inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito, também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos no resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais do que 7 anos de idade, de me lembrar quando nasceu e como nasceu o inquérito das fake news 1.0. Ele foi aberto para censurar uma reportagem da revista Cruzoé, denunciando propina contra o Dias Toffoli na época da Lava Jato. Depois ele foi instrumentalizado para censurar todo um grupo político, o nosso grupo político, e sob os aplausos efusivos da imprensa. Esta mesma imprensa que agora sofre nas mãos do inquérito das fake news 2.0, que agora é feito para intimidar os jornalistas que estão investigando e publicando as sujeiras do Dias Toffoli, o mesmo Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Quem poderia imaginar que isso aconteceria, não é, William Vac? A justificativa do Alexandre é que investigar vazamento de informações fiscais envolvendo os ministros do Supremo Tribunal da sua família, etc., no âmbito das investigações do Banco Master. Então, essa é a desculpa. Ou seja, em outras palavras, deixa eu botar em português bem claro. O que quer Alexandre de Moraes
é saber quem descobriu as operações da família do Toffoli no Resort Taiá e quem descobriu a propina de 129 milhões de reais para Viviane de Moraes através de um contrato com o Banco Master. A mesma coisa que aconteceu antes, mas agora pegou não Paulo Figueiredo, não Alan dos Santos, mas a Malu Gaspar. Vejam, juristas. Moraes abrir inquérito por vazamento põe imparcialidade. Porra, eu não sei nem ler um troço desse, cara. Moraes abrir inquérito por vazamento põe imparcialidade em xeque. Aí os caras pegam uma doutora, o CNN pega uma doutora em direito penal da USP, que tem a coragem de dizer o seguinte, eu vou ler a citação. No meu entender, esse inquérito quebra sim o devido processo legal, porque desobedece às regras da competência do nosso sistema. Não tem uma regra que diz que em casos em que ministros sejam vítimas, serão julgados no STF. Atenção! Atenção! Agora, em 2026, descobriram que é errado o ministro do STF abrir inquérito de ofício e que eles não podem julgar casos em que eles são vítimas. Descobriram agora, uma doutora em direito. Por isso que eu comecei o programa dizendo, ora, Estado Democrático de Direito, eu não perco mais meu tempo fingindo que isso ainda é verdadeiro. E o pior é que toda uma jurisprudência absolutamente fraudulenta e absurda agora foi construída com os aplausos da imprensa e das instituições, que agora vão ser o quê? Perseguidas pelo regime da mesma forma como nós fomos, exceto se andarem na linha. Se andarem na linha, vão ganhar muito dinheiro. Vocês aplaudiram quanto era contra o Bolsonaro, quanto era contra mim, quanto era contra o Alan, contra o Constantino, com o Felipe Martins. Agora não tem mais reclamação, porque já levaram todo mundo que ousou reclamar. Ou melhor, veio todo mundo que podia reclamar, veio para os Estados Unidos. O monstro voltou para devorar o criador. E eu vou te falar, o regime não tem ombro, então se prepare. Porque a não ser que vocês se dobrem aos seus mestres e vendam qualquer resquício de dignidade que vocês tenham, a coisa vai fundo. Toffoli não precisa da Globo, Alexandre não precisa da Globo, todos eles têm poder infinito para fazerem o que eles quiserem. O que eles quiserem. O que resta? O que resta é o jornalismo independente. Resta alguém que fale sobre isso. Você não consegue nunca resolver um problema que você não conhece. Você não consegue, se na sua casa começa a vazar água e você não sabe onde é que está o encanamento, onde é que tem o banheiro, etc., você não consegue resolver o problema. Você não consegue tratar de nada que você não discute. E é por isso que é fundamental para estes caras censurarem a tudo e a todos. É por isso que é tão importante para eles me calar. Porque eles sabem que eu estou aqui fora do alcance deles. Ora, não foi por falta de tentativa, não. São 3 anos sem passaporte, com contas bancárias bloqueadas, 2 processos que dizem os jornais que eu tenho no Supremo Tribunal Federal. 2. Um com o pai e com o filho Bolsonaro. Perseguição da CVM. O que mais? Todo tipo de perseguição possível. Mais de dúzias de redes sociais derrubadas. E eu continuo aqui. Graças a quem? Ao dinheiro da propina do Dias Toffoli, que pagava os influenciadores do Daniel Vorcaro? Não. Graças a você. Graças a você que continua apoiando o meu trabalho. Então, você pode, se você não é um apoiador ainda e dá valor a esse tipo de coisa, esse é o momento de você se tornar apoiador. Agora, você entra em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, tem um QR Code aqui na tela, tem um link na descrição, e com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, uma promoção do McDonald's, um podrão, você garante que alguém continue discutindo os reais problemas do Brasil, que ninguém vai discutir. Com franqueza, com honestidade.
no Brasil e no mundo, né? Uma boa parte do meu trabalho, sustentado por vocês, apoiadores, é falar na televisão americana, que eu falo praticamente todas as semanas, às vezes publico aqui no meu canal, é falar com congressistas, com pessoas do Departamento de Estado, da Casa Branca, e explicar o que vem acontecendo no Brasil. Contra quem? Contra estas pessoas. Então você tem que escolher. Ou você vai ficar de braços cruzados e vai deixar essas pessoas ditarem livremente os rumos do Brasil, sem sequer serem pegos, sem sequer as pessoas saibam o que está acontecendo, ou você vai apostar no jornalismo independente. Eu acho que você deve apoiar todos os jornalistas independentes que você achar bons. Hoje em dia vocês estão chateados com o pessoal do Oeste, mas eu sempre falo, assinem a Oeste se você gostar da Oeste, assinem a Timeline, assinem o Fio Diário, assinem todos eles, tornem-se apoiadores da Gazeta do Povo, tornem-se apoiadores de todos aqueles que vocês acharem bons. Se vocês acharem bons o Paulo Figueiredo, tornem-se apoiadores do Paulo Figueiredo, mas não se omita, não se omita. Apoia um, eu acho que todo mundo deveria apoiar 3, mas apoia um. Escolhe o que você gosta mais, não precisa ser eu. Basta a Natália gostar mais de mim. O resto, os que quiserem gostar, ótimo. Vão garantir que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Né? Todo esse investimento, olha a qualidade do nosso estúdio, né? Áudio, som, a segunda câmera vai entrar. Agora eu vou acompanhar o senador Flávio Bolsonaro 2 semanas, pouco mais, uma visita em Israel ao Oriente Médio. E não é você que está pagando a minha viagem, fiquem tranquilos, é você apoiador, mas não você contribuinte brasileiro. E a gente vai levar a câmera, vai continuar fazendo programa, vai continuar produzindo programa com qualidade, com microfone bom, com luz boa, com estúdio bom, com câmera boa, com roteiro, com teleprompter, com tudo. Isso é fruto do trabalho dos meus apoiadores. Então, eu faço apelo. Se você está melhor do que um apoiador, para você que está minimamente bem no Brasil, eu faço um convite, porque às vezes R$30 para quem está ferrado é muito. 27, 28 reais para quem está ferrado é muito. Mas às vezes você que está viajando, que está com um carro legal, que está com não sei o quê, está prosperando, Deus te abençoe. É difícil prosperar no Brasil. Mas sua responsabilidade pode ser um pouco maior. E aí você se torna patrono Gold com $499 por ano ou R$49,90 por mês dólares. Então, com isso você ganha acesso ao nosso grupo de patronos, você tem uma reunião comigo por mês, você tem o desconto nos cursos, acesso direto ao meu e-mail a todos os momentos para me mandar mensagem, e por aí vai, que é a minha forma de retribuir o apoio maior de quem carrega uma parte menor. Todo mundo vai ter uma quantidade colossal de conteúdos exclusivos por e-mail todos os dias. Eu quero falar do Flávio. Eu acho que a maioria de vocês assistiu, e se não fez, assista o vídeo que o Flávio Bolsonaro publicou nas redes, acho que na sexta-feira. E o vídeo é basicamente o Flávio pregando a união entre a direita e os demais brasileiros contra o Partido dos Traficantes. Ele falou que o Tarcísio é um aliado fundamental, que a Michelle tem um papel importantíssimo, e as reações ao vídeo foram mistas. As pessoas mais de centro, que não são alinhadas ao Flávio, gostaram, e as pessoas da direita, de um modo geral, não gostaram. Tanto é que algumas disseram se sentir em uma posição de estar defendendo o Flávio e a candidatura do Flávio, e se sentiram na posição de que o Flávio estava pedindo para não defendê-lo. E, obviamente, eu acho que vale comentar esse assunto. E meu comentário é o seguinte: eu sou totalmente favorável ao discurso de união promovido pelo Flávio Bolsonaro. Ele vai inevitavelmente precisar de apoio amplo para se eleger em uma campanha presidencial. Não se elege presidente só com o voto da base da direita. Campanha presidencial é aglutinadora. Tem que ter o voto da direita, mas também os votos do centro. E acredito que todos que devem e que quiserem somar devem ser recebidos de braços abertos. Aliás, essa é uma posição que eu defendo há muito tempo.
inclusive em situações que envolvem nomes improváveis, como o próprio Mr. M, que eu encontrei aqui no restaurante outro dia, cumprimentei, ou até o Ciro Nogueira. Se forem se juntar ao Flávio, são todos bem-vindos. Eu diria, inclusive, que a cobrança que eu e muitos outros eleitores e influenciadores temos feito é justamente a pessoas de direita para que elas sigam nessa direção. Os nomes mais relevantes da direita, mais do que quaisquer outros, eles tinham que estar plenamente alinhados desde a primeira hora com o Flávio. Não existe isso de liderança de direita ficar em cima do muro, ser dúbia ou ser hesitante nesse momento. Apoio tem que ser demonstrado de forma clara, de forma pública, de forma entusiasmada, e os projetos pessoais têm que ser colocados em segundo plano. Eu posso não gostar de alguém, mas existe um projeto maior do que o meu, e isso tem que ser colocado em segundo plano. Eu posso gostar de alguém, eu posso ter um interesse, mas isso tem que ser colocado em segundo plano em nome de um projeto maior. E essa cobrança, que é maior às maiores lideranças, vai continuar, queira Flávio Bolsonaro ou não. E deve continuar, porque é assim que funciona. Nós, o eleitorado, cobramos e sinalizamos quais são as nossas expectativas para os políticos. O candidato à presidência, no caso do Flávio, ele vai lá, constrói pontes e recebe os apoios de braços abertos. Flávio cumpre o seu papel, o eleitorado e os influenciadores, como vocês quiserem chamar, cumprem o seu. Porque a cobrança é necessária. Para haver união, é necessário que quem esteja lá queira se unir a nós. Promover essa união é muito fácil, inclusive. É muito fácil, muito fácil. Eu falei isso, inclusive, para uma das pessoas citadas aqui. É só mostrar de forma inequívoca o seu apoio. Se está havendo essa cobrança, é porque o apoio não está acontecendo. Vocês querem ver um exemplo? Dona Michele. Dona Michele, que aliás sentiu a cobrança do Alan. Não estava acostumada, nunca tinha sido cobrada. E esse é o problema. Pessoas que não estão dentro da política, quando chegam na política, não aguentam 5 minutos de porrada. Dona Michele, Flávio publicou esse vídeo da União, elogiando a Michele e tal, né? Michele compartilhou o vídeo? Não? Entendi. Não compartilhou e até agora não disse explicitamente, nem implicitamente, até onde eu sei, que o Flávio é o candidato dela para a presidência da República. E isso tem que ser dito. A gente tem que cobrar sim. Se o Flávio foi escolhido como é o candidato, inclusive pelo marido dela, por que a Michele não parece ter abraçado a candidatura? Tem que ser cobrada sim. Quer ser senadora, quer ser candidata a vice-presidente, quer ser sei lá o quê, será cobrada. E quem cobrar não é demônio, não tá falando pelas bocas de não sei quem. Quer calar a boca? É simples. Mostra que as pessoas que estão cobrando estão erradas. Vejam, vejam essas matérias, que interessantes. Eu fico vendo os jornais. A primeira delas é um vídeo da Dani Lima, repassando informações de ministros do STF acerca das impressões deles, os ministros do STF, sobre a Michele. Vejam o que diz Dani Lima. Bota aí para mim, Bruno. A conversa foi uma conversa muito suave. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, conversando com interlocutores, disse: eu não a conhecia. Foi a primeira vez que ele falou com a Michele Bolsonaro na vida. Nem durante o governo Bolsonaro, e Gilmar Mendes era um interlocutor do ex-presidente, ele e a primeira-dama haviam conversado. Ele disse: eu não a conhecia. Segundo falou aos colegas do Supremo, Michele Bolsonaro foi muito respeitosa, mostrou-se muito articulada. Tanto que no final, ao descrever, o ministro falou: fez um papel aqui melhor do que muito advogado. Por quê? Porque Michele chegou, disse: ministro, quero que o senhor entenda quais são as condições de saúde do meu marido, desde antes da prisão até agora, para que o senhor entenda aí as nossas preocupações com relação ao alojamento dele. Então, a ex-primeira-dama fez questão de ser factual. Ela não fez nenhum tipo de discurso melodramático ou sentimental. Ela foi factual. Michele Bolsonaro disse, basicamente,
tudo o que o marido toma, como é a rotina dele, que isso já acontecia em casa, mas que em casa ela estava lá, maioria grossa das vezes, né, que se ausentava quando ele pedia para representá-la, para representá-lo em eventos pelo Brasil, mas que por isso era importante, porque em casa ela estava o tempo todo, via quando ele levantava, e aí ajudava a situar, não, estamos em casa, tá tudo bem e tal. Bolsonaro foi para Papudinha, que é esse complexo, apesar dos memes na internet, né, foi muito melhor para o ex-presidente, foi a decisão que Moraes deu horas depois de ter falado com a Michelle Bolsonaro, né? Ele está num espaço lá 5 vezes maior quase do que a cela que ocupava, ou a sala de estado maior que ocupava na Polícia Federal. Tem mais espaço para se locomover, tem uma cozinha própria, um banheiro já tinha um banheiro próprio, agora mais uma mesa para poder despachar. Está em situação mais confortável, mas a meta continua sendo prisão domiciliar. E me chama a atenção nisso o seguinte, Michelle esteve com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E agora, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estão elogiando a Michelle e a Dani Lima está elogiando a Michelle enquanto ela está sendo cobrada pelo Alan dos Santos, e aqui no caso por mim. E volto a dizer, não são coisas coordenadas, eu nem assisto o Alan e não converso com o Alan, apesar de hoje em dia a gente está inclusive na mesma cidade, vamos chamar assim. Há simplesmente a mesma identificação de um fenômeno que me parece óbvio. É tão óbvio que este sim é factual. E esse sim chama atenção. O que mais foi discutido nesse encontro? O que mais Michelle discutiu com Alexandre de Moraes nesse encontro? Ora, vejam, hoje tem uma reportagem, outra reportagem em jornal, em que o Alexandre autoriza que Tarcísio e o irmão da Michelle visitassem o Bolsonaro na prisão. O irmão da Michelle, por sinal, que era nomeado no início do governo do Tarcísio como assessor especial do governo com um salário de mais de 20 mil reais. O que será que essas visitas... Como será que foram os bastidores dessas visitas? Eu não vou comentar hoje, não. Eu sei que eu estou escutando da imprensa os bastidores dessa história. Vamos ver o que mais vem por aí. Vejam essa aqui, por exemplo, essa outra reportagem, Folha de São Paulo. Bispo que dará assistência religiosa a Bolsonaro defende Tarcísio como candidato. Assim como o Tarcísio e o ex-assessor do Tarcísio, irmão da Michelle, e a própria Michelle, que não apoia o Flávio, são autorizados a terem visita livre, acesso livre a Jair Bolsonaro, esse bispo também é autorizado pelo Alexandre de Moraes a dar assistência religiosa ao Jair Bolsonaro. E segundo o próprio, diz a reportagem, é unânime que a liderança evangélica prefere uma chapa com Tarcísio e não com Flávio. Eu acho curioso, porque o Tarcísio é católico e o Flávio é evangélico, mas ele diz, o bispo, que vai inclusive conversar com o Flávio no final do mês sobre a candidatura. Então, assim, o Flávio faz o candidato dele de ser aglutinador. Mas eu caguei. Eu e outros vamos fazer o trabalho de informar ao público o que vem acontecendo nas articulações com o Flávio e cobrar aqueles que não apoiam. E vamos continuar, porque eu vou dizer a vocês, as viúvas ainda não desistiram. Eu acho que elas vão se ferrar, aliás, eu tenho convicção de que elas vão se ferrar. Mas tem muita gente ainda tentando puxar o tapete do Flávio. E eu não vou ficar calado vendo um troço desse. Eu também quero união. Mas união só é possível depois que o apoio dessas pessoas vier de forma inequívoca ao Flávio. Quando as sabotagens cessarem, as tentativas de bastidor pararem, aí a gente vai ter união. Por enquanto, essa história de união só tem servido para que os operadores atuem nas sombras e contra o Flávio. Então, vai ter luz expulsando trevas. Não vão fazer nada da calada da noite, não. Em nome de não melindrar, não sei o quê, etc. E eu disse isso ao próprio Flávio. Tem uma relação boa, de amizade com o Flávio, como vocês testemunharam aqui. E ele respeita a minha independência jornalística, eu não vou acompanhá-lo, porque ele respeita a minha opinião sobre assuntos internacionais, eu vou acompanhá-lo na viagem para o Oriente Médio, para Israel, para o Oriente Médio, para acompanhar do ponto de vista de comunicação e para
oferecer a minha opinião, o meu ponto de vista sobre relações internacionais, que é uma área na qual eu tenho formação, quando isso for de interesse dele. E tudo bem, e vida que segue. Continuo pregando união e cobrança. E eu acho que vocês podem fazer um serviço, sim, nas redes sociais, de cobrança. Dona Michelle não está acostumada a ser cobrada. Será cobrada, será muito cobrada. Porque grandes poderes, como dizem Homem-Aranha, como diz o Uncle Ben, o tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quer ser a presidente do PL Mulher, quer ser a grande líder da mulher direita, é a esposa do presidente, quer participar da política, será cobrada nas suas posições. Não quer participar da política, não será cobrada nessas duas suas posições. Agora não dá para ter o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. Quem cobra não é demônio, quem cobra não é ventríloco de não sei quem, não é porque a mulher que está imune de ser cobrada será cobrada igualzinho. Eu sou mais feminista do que ela. Eu acredito em direitos iguais de cobrança. Mulheres serão cobradas como homens. Quer participar da política, vai participar em condições de igualdade. Sem apoio de cotas, eu sei que a turma dela gosta desse negócio de cota de mulher, mas a minha cota de cobrança é idêntica. Eu sou absolutamente equânime e democrático. Isso não é um ataque. Cobrança não é ataque. Pelo contrário, eu volto a dizer, minha impressão até hoje sempre foi a melhor possível. Eu confesso que a mim tem causado estranheza a posição atual. Estranheza. Bom, 2026 começou e eu quero te fazer uma pergunta. Esse vai ser mais um ano em que você só sonha em viver aqui nos Estados Unidos ou você vai... Finalmente, esse vai ser o ano que você vai tornar isso realidade. Porque, olha, você tem milhares de brasileiros que estão conseguindo imigrar legalmente para os Estados Unidos todos os anos. E talvez você seja um deles. Não se preocupa com essa pausa imigratória que o Donald Trump está começando, não. Isso não é focado em vistos de pessoas qualificadas. Isso é para evitar o public charge. Isso é para evitar pessoas que possam onerar os Estados Unidos. E esse não é o caso, por exemplo, das pessoas que a Imigrex atende. E por isso que a Imigrex oferece, inclusive, consultoria gratuita para vários profissionais qualificados que querem fazer de 2026 um ano da virada. Não se preocupe, a pausa do Trump é temporária e o seu processo para você fazer a sua aplicação demora muitos meses, pelo menos mais de um ano. Não é assim, quero ir para os Estados Unidos agora, esse ano. Você começa a trabalhar agora no seu processo. Então, você pode ter essa consultoria gratuita, você preenche uma aplicação, a nossa equipe analisa o seu perfil, e se você tem uma consultoria gratuita sem cobrar nada, aí você vê se tem caminho real para o seu perfil, qual o tipo de visto que se encaixa na sua experiência, quais são os próximos passos concretos, e aí se você é médico, engenheiro, advogado, profissional de TI, empresário, tem visto específico para cada área, para todos os profissionais qualificados, dá para vir para os Estados Unidos de jeito certo. Se não der, a gente fala, porque a nossa visão e a nossa missão é vender a realidade, é ajudar realmente quem tem chance a ter uma vida melhor. Então, clica no QR Code, tem o link aqui embaixo da Imigrex Global. Eu agradeço imensamente a audiência de vocês de hoje. O Paulo Figueiredo Show é um oferecimento dos meus apoiadores e patronos e conta com a edição do João Gabriel, a edição de vídeo do Bruno Bart e o apoio editorial da Mika Spakoski. Você pode se tornar um dos meus apoiadores, aqueles que garantem que o show continue, entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Tem um QR Code na tela para se você também quiser fazer uma doação de qualquer valor em Bitcoin, são muito bem-vindas, mas eu sempre prefiro que você se torne meu apoiador. É isso. Nos vemos. Ou Patrono Gold. Patrono Gold também é bom. É isso. Essa semana nós teremos programas hoje, quarta e quinta, pacote completo. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e até amanhã às 3 horas da tarde. Figueiredo, Figueiredo.